cavalos, guerra, religião e muita política. Até parece Game of Thrones, mas não é. Hoje iremos comentar sobre o filme A Cruzada. No nosso podcast... All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Elementary, my dear Watson. I am your father. You talking to me? I see dead people. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Fight Club is. You do not talk about There is no place like This is Sparta! Além da Sétima. O filme de 2005, dirigido e produzido por Ridley Scott, com roteiro de William Manahan, é uma superprodução de 130 milhões de dólares, cheia de efeitos especiais, e elenco formado por Orlando Bloom, no papel de Balian, Liam Neeson como Godfrey D. Belling, Eva Green como Sibila, Marton Csokas como Guido de Lusignan, Edward Norton como Rei Balduíno IV, Jeremy Irons como Tiberias, entre outras estrelas do cinema. O filme mostra a jornada de Balian. No começo, ainda de luto pela morte de sua mulher, Balian conhece Godfrey D. Belling, que alega ser seu pai, e o chama para Jerusalém, onde era nobre. Ele ascende muito rápido naquela sociedade, pois vira cavalheiro, barão de Belém, amigo do rei e de seu conselheiro Tibérias, e ainda amante de Sibila, irmã do rei e herdeira do trono caso o rei morresse. O que não demora muito, pois ele tinha uma saúde fraca por conta da lepra. E quando o rei morre, Balian recebe até a oportunidade de ser rei, mas recusa, e quem assume é Guido, que acaba com alianças e entra em guerra com Saladino, deixando Jerusalém vulnerável por conta de sua má estratégia. Aí quem vai ter que defender a Terra Santa é Balian, que perde. Encare sem medo a face de seus inimigos. Seja bravo e honrado para que Deus possa amá-lo. Fale a verdade sempre, mesmo que isso possa levá-lo à morte. Proteja sempre os indefesos e não cometa erros. Esse é o seu juramento. Isso é para que se lembre. O filme se passa no século XII, e o traço mais marcante sobre a sociedade é o poder da religião, que era o centro de todas as decisões, e era usada também para mascarar outros objetivos. A influência da Igreja Católica era tão forte que se acreditava que quem fosse às cruzadas teria seus pecados perdoados, como se fosse uma espécie de penitência. Tanto que, no começo do filme, Balian é aconselhado pelo padre a ir a Jerusalém para tentar ajudar a alma de sua esposa, que havia se suicidado, o que era um pecado naquela época. O símbolo dos cruzados eram as cruzes, que os soldados carregavam nas roupas, como visto na chegada do gigantesco exército de Jerusalém na Batalha de Kerak. É importante lembrar que as cruzadas foram 8 expedições militares, organizadas entre 1095 e 1291, pelas potências cristãs europeias, com o objetivo declarado de combater o domínio islâmico na chamada Terra Santa, aumentando o poder de influência da Igreja Católica. Essa tensão entre o islamismo e o cristianismo é muito bem explorada pelo filme, não definindo um lado bom e outro ruim, julgando os que agiam por ganância, tendo Guido como vilão do filme e questionando as justificativas religiosas para os conflitos, tornando o movimento muito mais político do que religioso. Primeiro, pensei que lutávamos por Deus. E então compreendi que lutávamos por fortuna e terras. Tive vergonha. O filme também explora as rivalidades internas do reino de Jerusalém, a segurança da terra por meio de acordos, como Tibérias, e os que preferiam fazer guerras e conquistar cada vez mais. Porém, com o rei Balduíno IV no poder, havia controle, mas, quando ele morre, sua irmã coroa Guido, e esse, que já queria servir a tênue trégua entre os cristãos e os muçulmanos, não perde tempo e declara guerra a Saladino e tenta matar Balian. O filme se passa entre a Segunda e a Terceira Cruzada e o seu pano de fundo histórico é o declínio do Primeiro Reino de Jerusalém, conquistado na Primeira Cruzada. Contando com a Batalha de Hattin, a Batalha de Kerak e o Cerco de Jerusalém, a rivalidade que havia entre os nobres de Jerusalém, que preferiam manter e administrar suas terras, e os nobres recém-chegados da Europa, mais dispostos a entrar em guerras. Scott mantém os grandes eventos fiéis e utiliza personagens que realmente existiram, mas assim como em Gladiador, houve muitas mudanças na construção dos personagens.
Para começar, Balin era realmente filho de Barristan de Belin, o caçula de Três. Barristan que teve seu nome mudado para Godfrey no filme. Só que Balin não era francês, e sim de Jerusalém, e também não era ferreiro e muito menos bastardo. Afinal, os filhos ilegítimos eram muito discriminados na Idade Média, e a cavalaria dele não seria legalmente possível. Ele se torna mais presente na política quando seu irmão mais velho morre, e Balin se torna vassalo do irmão do meio, e foi o do meio que teve um caso com Sibila, não Balin. Ele exercia um papel muito mais efetivo na política que representado no filme, principalmente após Sibila e Guido tomarem o poder e seu irmão abdicar dos títulos que tinha, e Balin se torna um dos barões mais importantes de Jerusalém. Diferente do filme, ele vai para a Batalha de Hattin, mas consegue escapar, e só aí comanda a defesa de Jerusalém, tendo o registro de realmente ter transformado vários jovens em cavaleiros. Outra pessoa essencial para o filme foi Guido de Lusignan. Era da França e nunca foi parte dos Templários. Guido e Balin não eram tão inimigos assim, mas ele realmente causou um massacre à caravana de Saladino, quebrando o acordo entre Jerusalém e os árabes. Sibila não retorna à Europa como é mostrado no filme, e provavelmente não desprezava Guido. Pelo menos permaneceu junto dele até sua morte precoce por uma epidemia. Mesmo com mudanças, o filme se mantém fiel aos eventos, encontrando um balanço entre os fatos históricos e as mudanças ficcionais. E essas são compreensíveis, pois ajudam a contar a história que, 1000 anos depois, continua atual. Afinal, até hoje, essas regiões do Oriente Médio são disputadas.